Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. E quero começar a palavra nesta manhã. Quero fazer algumas comunicações. E antes de fazê-las, eu gostaria de colocar o meu coração agora em pauta. Eu quero dizer para a igreja, eu quero dizer para os irmãos, que eu estou doido de saudade. Eu estou com muita saudade da igreja, estou com muita saudade dos amados irmãos, da nossa comunhão. E recebi algumas sugestões para a gente, inclusive, fazer a pregação em uma sala. Mas eu confesso a vocês que eu decidi e prefiro estar aqui olhando para essas cadeiras azuis e, ao mesmo tempo, tendo a possibilidade de enxergar alguns irmãos nos seus lugares habituais em que se sentam. E eu prefiro tomar esse tempo como um ato profético de que logo, logo estaremos juntos. Nós tivemos uma reunião com a liderança da igreja, os pastores, ontem pela manhã. E, queridos, nós chegamos a uma conclusão que é prudente permanecermos do jeito que estamos. Eu quero explicar à igreja nesta hora, porque é um momento de muita ainda incertezas, e a gente precisa ter muita sabedoria para distinguir um tempo em que manifestamos a nossa fé e um tempo em que manifestamos a nossa prudência. A decisão de permanecermos com as nossas atividades aqui no templo suspensas é fruto de uma reflexão debaixo de uma responsabilidade. Nós não podemos ser egoístas, nós precisamos ter muito cuidado, até porque a igreja ela não é frequentada só por famílias completas no evangelho. Por exemplo, tem gente que frequenta a igreja, mas seus familiares não são cristãos. Então, a pessoa pode vir, pode contrair o vírus e levar para casa. E aí quem está em casa de quarentena, quem está em casa tentando se proteger, pode sofrer por conta de uma atitude nossa. Nós precisamos ter precaução nesse momento. Eu tenho certeza absoluta que a Igreja Batista Central, ela está firme em Cristo e nós não vamos esmorecer nessa caminhada. Estamos firmes no Senhor. Então essa é a primeira comunicação que eu gostaria de fazer. Vamos permanecer ainda esses dias e estarei dando as informações aos irmãos no transcorrer dos dias aí. Eu gostaria também de avisar que na próxima quarta-feira teremos uma live na próxima quarta-feira às 20 horas. Então temos segunda, amanhã às 20 horas, na quarta 20 horas, na sexta às 20 horas, tá? Domingo agora pela manhã e domingo, hoje, às 18 horas, estaremos de volta ministrando a palavra do Senhor. Basicamente, essas são as duas informações que eu gostaria de passar para vocês. Estamos estudando uma forma de atender a igreja. Nós vamos passar posteriormente alguns contatos telefônicos, né, e teremos pastores de plantão para atender algumas necessidades emergenciais dos irmãos da Igreja Batista Central, tá? As outras informações, hoje à noite, caso hajam, eu estarei passando para você. Eu gostaria, antes de fazer a leitura textual, de agradecer a Deus, porque apesar de estarmos distantes, mas eu quero
celebrar ao Senhor pela vida da irmã Tamires, esposa do pastor Samuel. Ontem ela fez aniversário. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente. É uma pessoa extremamente importante na nossa comunidade, alguém que amamos muito. Irmã Tamires para nós é um referencial, não só na nossa comunidade, mas na cidade. Tamires, que Deus te renove, que Deus te sustente e que mais um filhinho que está vindo venha debaixo de muita bênção, muita saúde e paz, e que Deus te conceda mais 4, mais 5 meninos, e aí depois você se vira com o pastor Samuel. Amém? Eu quero também avisar que terça-feira nós teremos o nosso culto de gratidão, não é? Estarei fazendo uma live às 6 horas da manhã. Nós vamos ter o nosso culto de gratidão, e eu gostaria de sugerir à igreja que fizesse, você que vai estar em casa, faça o seu café. Então, terminou a palavra, você vai para aquele café gostoso que normalmente nós fazemos após o culto de gratidão. Sim, lembrando, no próximo domingo, nós teremos a nossa ceia. Acredite, teremos a nossa ceia. E uma irmã então me perguntou como é que é isso, e eu tentei responder: irmã, a princípio eu não sei como é que é, porque eu nunca fiz, mas eu vou fazer no próximo domingo. Como é que vai ser? Você vai pegar um pedaço de pão, por favor, não precisa ser um pão inteiro, você vai pegar um pouquinho de suco de uva, também não precisa ser a garrafa toda, e vai deixar os elementos lá. Nós vamos ministrar a palavra, vamos ministrar a ceia, e quando... no momento da ceia, eu vou dar o comando para a gente usar os elementos, e você então pega os elementos, usa, e a gente vai fazer a ceia. A ceia virtual, irmãos, nós estamos fazendo história. Lá na frente nós vamos contar um bocado de coisa, não é? Para quem já tem filhos casados, vão contar para netos, quem ainda não tem vai contar para os filhos, mas estamos fazendo história. E um dia nós vamos dizer: nós um dia fizemos a ceia virtual. Gente, eu não sabia que esse negócio ia ser tão chique, mas não era bem o que eu gostaria de estar fazendo. Eu gostaria de estar contigo, tá bom? Então, no próximo domingo, pela manhã, teremos a nossa ceia. Queridos, no domingo passado, pela noite, eu trouxe uma palavra que, na verdade, eu tenho pensado sobre muitas coisas, e uma delas que Deus tem me levado a refletir é sobre os pilares em que cada um está fundamentado, pilares em que a igreja está fundamentada. Viver o evangelho na teoria é uma coisa, mas tomar o evangelho na prática é tudo completamente diferente. E penso também que esse tempo nos leva não só a uma reflexão neste sentido, mas também a um tempo que nos leva a perceber a diferença. E também acho que nós estamos em um tempo em que Deus está colocando a peneira, em que Deus está nos conduzindo a uma reflexão de onde está fundamentada a nossa vida. Lá em Mateus capítulo 7, sei que você sabe, faz a referência que o homem sábio, o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, porque ouve e coloca a palavra de Deus em prática. Então, na medida que eu coloco a palavra de Deus em prática, eu estou alicerçado na rocha. E esse é um tempo em que nós vamos ter a diferença, vamos ter a separação de quem tem fundamentos básicos, fundamentados na rocha, e daqueles que estavam ou estão fundamentados na areia.
Esse é um tempo em que Deus está nos concedendo mais uma oportunidade. E nesta manhã eu quero falar mais sobre um outro pilar. Domingo passado eu falei sobre a necessidade fundamental que nós temos de crer que Deus está no controle de tudo. À medida que eu entendo e eu creio assim, tudo vai ficar muito mais simples de passar, de viver e de ser administrado. Quero compartilhar contigo um texto, um versículo que está no Salmos 18, no versículo 32. É um momento em que Davi, ele está celebrando suas vitórias diante das guerras, dos embates que ele passou. É um momento em que Davi está celebrando, inclusive um salmo lindo, maravilhoso. Davi está celebrando, inclusive, as vitórias que ele teve em relação às perseguições que Saul estava lhe fazendo. Os livramentos que Deus lhe dera. Daí, estes salmos, no capítulo 18, versículo 32, vai dizer o seguinte: é Deus, na versão NVI, é Deus quem me apoia com força e mantém meu caminho seguro. É Deus quem me apoia com força e mantém o meu caminho seguro. Os pilares que faço referência tem como base, tem como fundamento as convicções que nós precisamos carregar enquanto cristãos. Os pilares que faço referência são aqueles que todo cristão precisa ter na sua vida, vivendo na terra, sendo movidos pela eternidade. É impossível vivermos uma vida cristã e abençoada sem que não tenhamos esta convicção, sem que não carreguemos esta convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Esses dias, nós precisamos rever os nossos pilares, esses pilares que nos mantêm. Hoje, eu quero olhar para um outro pilar fundamental na nossa vida. E esse pilar também trata de convicção, trata de certeza. Certeza que você precisa ter em quem você está agarrado. Em quem você está agarrado. Quem você está segurando nesse momento. Porque na medida que eu tenho convicções que Ele, Deus, é aquele que está comigo, é aquele que me sustenta, e ainda que me falte forças, quando venha tsunami me levando, ainda que forças me faltem, Ele me sustenta em toda circunstância. É interessante o cenário que vivemos, porque ele não é um cenário isolado. Não é uma situação específica para uma nação. Não é um problema que está acontecendo em um estado. Não é algo que está acontecendo com um grupo. É algo que está acontecendo com o mundo. Aeroportos estão fechados. Ainda que com dinheiro, ainda que com necessidades de fechar grandes negócios, ninguém pode se locomover, é geral. Ainda que você tenha dinheiro no banco, ainda que você tenha dinheiro em casa reservado, você não tem muitas vezes a condição nem mesmo de encontrar álcool em gel. Parece piada, parece gozação. O teu dinheiro não resolve absolutamente nada nesse momento, ainda que você tenha pendurado nas paredes certificados e conclusões de cursos e especializações que você já fez. Nada disso está resolvendo nesse momento. Você está segurando em quem? A sua fé está firmada em quem? E em que, meu irmão? Então, nós estamos no mesmo barco.
as nações ricas do mundo, nações do terceiro mundo, todos estamos no mesmo barco. Aqueles que não creem em Deus, aqueles que blasfemam contra Deus, os apóstatas, aqueles que um dia estiveram na casa do Senhor, aqueles que mantêm a sua fé, mantêm o seu fervor, mantêm a sua vida em santidade, todos nós estamos no mesmo barco. O que nos diferencia então? Aonde está a distinção se estamos no mesmo barco? É em quem estamos seguros. É essa certeza em que eu estou agarrado. Se você tem a certeza de que o Senhor é contigo, você vai vencer, você vai passar sem temor, sem pânico, sem desespero. Daí o salmista, lá no capítulo 20, ele vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós estamos agarrados em Ti, Jesus. A igreja do Senhor está agarrada em Cristo, movida pela eternidade. Não temos outro pilar, não temos outro lugar em quem possamos nos agarrar. Nós estamos firmados em Cristo, Ele é a nossa rocha. Se você tiver essa convicção, você viverá esse tempo de forma completamente diferente. Eu creio que esse é um tempo onde muitas coisas serão reveladas, e também creio que muitos pilares vão se desfazer no meio do caminho. Gente agarrada em coisas e pessoas, e vão perceber que eram e são tão frágeis quanto a si mesmo. E a gente agarrado nas suas condições financeiras, nos seus bens, e hoje está percebendo que são limitados. Nós não podemos, em hipótese alguma, ignorar o fato, como também não podemos ignorar a necessidade de uma avaliação neste nível durante o tempo em que vivemos. Não podemos deixar que esse tempo passe de qualquer forma, aleatoriamente, como se nada estivesse acontecendo. Nós não podemos passar por esse momento sem fazermos devidas avaliações e reflexões profundas na vida. Durante esse tempo, Deus há de revelar mistérios à igreja para o louvor da sua glória. Se não, vejamos, não foi a experiência de guerra, não foi a habilidade com armas, não foi a sua força física, o seu porte físico, que o fez vitorioso contra o gigante Golias. Davi, quando vai para a peleja no vale, ele não tem nenhuma experiência de guerra. Davi não tem um porte físico para confrontar o gigante. Mas quando Davi vai para o vale, ele vai com uma convicção, meu irmão, de que Deus, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, era com ele. Quando Davi desce para o vale, Davi desce certo que estava agarrado em Deus, e Deus agarrado com ele. Tanto é que ele vai no nome do Deus de Israel. É esta convicção que eu e você precisamos ter nesses dias. Esse pilar não pode ruir, essa certeza não pode ser afetada. É esse fundamento que nós precisamos nesses dias. Não foi a busca por promoção, não foi por mera exibição que Sadraque, Mesaque e Abidnego se dispõem a enfrentar, a confrontar a sarça ardente. Eles vão com uma certeza: aconteça o que acontecer, Deus é comigo. Eu estou agarrado nessa certeza. Deus é
comigo. A igreja, organismo vivo, é esta que caminha na terra. É como um barco que, estando dentro d'água, a água não está dentro dele. É esta igreja viva que, vivendo essa certeza, não afrouxará, não esmorecerá, não morrerá, não será atingida, porque Deus é com ela. O que levou Pedro e João a enfrentarem o sinédrio, senão a certeza de que estavam agarrados em Cristo? Momento crítico, momento difícil, de ameaças até de morte, momentos cruciais. Depois de um julgamento, liberam Pedro e João com a seguinte recomendação: vocês vão sair daqui, mas não vão falar mais nesse Cristo. E Pedro, impetuoso, intrépido, firme, convicto de que estava agarrado em Cristo, a sua resposta é uma única: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e de que temos crido. Nada bloqueia, impede Pedro e João de permanecerem fazendo aquilo para o que eles foram chamados. Não foi outra coisa senão a certeza que Cristo era com ele, que levou o apóstolo Paulo a passar por uma tempestade ileso, sem desespero e debaixo de muita segurança. E chega um determinado momento, como bem pregou o pastor Wellington domingo, chega um determinado momento que ele diz para todos que estavam no navio: a bagaceira estava acontecendo, a tempestade estava acabando com o navio. Ele diz: calma, o meu Deus, a quem eu sirvo, manda dizer que ninguém se perderá, nenhuma vida se perderá. Esta convicção só pode vir de alguém que tenha a certeza que está seguro, agarrado em Cristo Jesus. Esse é um tempo em que também as verdades de Deus serão reveladas na vida de cada um. O quanto de Deus há em você, esse tempo vai revelar. Quando você tem essa certeza de que Ele está no controle, e quando você tem essa convicção, essa certeza de que você está agarrado a Ele, com Ele e nele, você sabe que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você sabe que nada vai te arrebatar das mãos dele, nada. Nós vamos, na verdade, descobrir muitas coisas que passavam despercebidas para muita gente. A gente vive o nosso trivial, a gente vive a nossa vida naquele corre-corre, com pouca capacidade e tempo de reflexão. Essa é uma geração que está muito mais pautada nos movimentos, nas atividades, do que nas reflexões. E esse é um tempo em que aqueles que não sabem refletir, aqueles que não sabiam parar, até mesmo para cuidar da sua saúde, aqueles que não sabiam parar até mesmo para dar uma atenção privilegiada, personalizada para a sua família, certamente está tendo dificuldade nos dias de hoje, mas Deus vai te dar muita sabedoria e renovar a tua mente e a tua vida. Eu creio piamente que muitas coisas que passavam despercebidas, aqueles que não valorizavam um certo tempo de comunhão dentro de igreja, aqueles que habitualmente chegavam atrasados, aqueles que habitualmente terminavam o culto, ia embora sem comungar, sem falar com ninguém, talvez estes não estejam sofrendo tanto,
porque não desenvolveu na vida a importância da comunhão horizontal. Aqueles que não tinham tempo para Deus, eu espero piamente que você se canse, que a sua alma, que a sua mente esteja enfadada de filmes e televisão, a ponto de você dizer, eu não aguento mais, e o Espírito Santo te incomodar para uma conversa pessoal contigo. Nós vamos descobrir muitas coisas que estavam despercebidas. E pensando no texto ministrado nesta manhã, é Deus quem me apoia com força e mantém o meu caminho seguro. Algumas coisas que não percebíamos, nós vamos passar a perceber. Em primeiro lugar, que a palavra é aquilo que ela diz que é. Você vai perceber que a palavra de Deus, ela é exatamente aquilo que ela diz que é. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, ela é verdadeira, ela é a palavra de Deus. Esse é o tempo em que todos descobrirão que a palavra, ela não volta vazia, que a palavra transforma, que a palavra cura, que a palavra renova, que a palavra consola, que a palavra dá direção em dias de crise. Segundo, nós vamos descobrir que tudo passa de verdade. Tudo passa. Tudo passa, isso vai passar. Eu só espero que depois de ter passado isso, você tenha aprendido coisas valiosíssimas. Eu só espero que depois de ter passado tudo isso, nas suas reflexões você saia um ser humano melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um irmão melhor, uma ovelha melhor, um pastor melhor. Tudo passa, vai passar. Terceiro, os nossos recursos, a nossa experiência, os nossos diplomas, a nossa influência, o nosso status, tudo isso não tem a força que pensávamos que tivesse. Não tem. Se tivesse a força que pensávamos que tem, aqueles que têm recursos estariam viajando para outros países, estariam andando pelas ruas, abrindo lojas e etc. Não tem. A gente descobre que de repente a gente estava agarrado em coisas e pessoas tão frágeis quanto nós mesmos. Quarto lugar, a nossa força está sendo aperfeiçoada. A nossa força está sendo aperfeiçoada. A nossa força, ela não é aperfeiçoada no sucesso. O sucesso é resultado de uma força que foi aperfeiçoada nas crises e nos desafios da vida. Todo aquele que chega a ter um sucesso vai olhar para o seu passado e você vai descobrir os desafios enfrentados e as vitórias por causa da força que foi renovada em tempos de crises. Em quinto, a maneira com que lidamos com as dores, com a crise, vai revelar quem nós somos. A maneira como você vai lidar com isso, não sabemos quando vai parar. A maneira como você vai lidar nos dias que o desespero quer lhe abater. A maneira como você vai lidar naqueles dias que o desânimo vai te pegar. Tudo isso vai revelar, na verdade, quem você é no final de tudo. Em sexto, eu tenho certeza que muitos não serão os mesmos depois que isso passar. Muita gente sofrerá uma metanoia profunda
necessária, importante e maravilhosa. Sétimo, a areia nunca foi lugar para edificar uma casa. Nunca, nunca. A areia nunca foi o lugar para fincar uma casa. Vamos descobrir que se nós estávamos vivendo uma vida teórica, enquanto cristãos, se a Bíblia era para a gente um mero livro histórico, nós vamos descobrir que esse pilar, ele vai ruir no meio do caminho. Areia nunca deveria ser lugar para edificação. Daí, nós vamos descobrir que Deus está nos dando uma grande chance. Por fim, então, nós vamos ver o cumprimento da palavra do Senhor. A palavra é do Senhor. No final de tudo, nós vamos ver o cumprimento da palavra do Senhor. No final de tudo, você vai sair com essa convicção: é Deus quem me apoia com força e me mantém meu caminho seguro. No final, você vai sair dizendo isso: foi Deus quem me apoiou com a sua força, agarrado nele, com ele. Foi Deus quem me deu a vitória. Foi Deus quem deu a saída. Deus me apoia com força e mantém o meu caminho seguro. Obra do Senhor. Juntos nós vamos declarar, juntos estaremos aqui dizendo: foi Deus, e é Deus, e sempre será Ele. Esta convicção não pode ruir, meu irmão. E nesta manhã, você possa pensar sobre isso. Em quem você está agarrado? Em quem você está firmado? Em quem você está fundamentado? Em nome de Jesus, pense sobre isso. Esses pilares, eles precisam ser revistos nesses dias. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Segundo pilar, eu sei em quem eu estou firmado. Eu sei em quem eu estou agarrado. Pode me faltar o dinheiro, pode me faltar a liberdade, pode me faltar o carro, pode me faltar a saúde, pode me faltar qualquer coisa. Eu sei que o meu Redentor vive. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Que Ele te abençoe. E que nesta manhã, você possa pensar um pouco sobre isso. Você possa parar no dia de hoje e até declarar, se você quiser, Deus, e confessar principalmente. E você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo nessa manhã pela internet, se você quiser tomar uma decisão onde você está aí, se manifeste, diga: eu quero voltar para Jesus nesta manhã. Pastor, eu não estava agarrado, eu não estava fundamentado em Cristo. Eu tenho sido flechado, eu tenho sido tomada por medo. Pastor, eu estou vivendo dias de desespero. Eu quero me apropriar da palavra. Eu quero tomar Cristo como a minha rocha. Eu quero declarar o que o salmista disse: é Deus quem me apoia com força e mantém o meu caminho seguro. Eu quero colocar a minha vida hoje
na presença de Deus e deixá-la na presença de Deus. Eu quero abraçá-lo como a minha coluna, forte e firme, para eu não passar só essa crise, mas qualquer outra que vier na vida. Eu não quero mais viver de forma superficial. Eu quero me apropriar do Evangelho como nunca me apropriei. Que assim seja. Firmados nesses pilares, eu tenho certeza absoluta que você vai passar como um grande vitorioso. Gigantes cairão e no final você vai dizer: o meu Deus me apoiou com força e deixou o meu caminho seguro. Ele é o Deus que te apoia, Ele é o Deus que te sustenta, Ele é o Deus presente, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que tem força para toda e qualquer situação. Ele é o Deus que está no barco, Ele é o Deus que está no barco, Ele é o Deus que está no barco. A diferença entre uns e outros é saber em quem você está segurando. Nós vamos orar nessa manhã. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Essa palavra que nos mantém de pé. Essa palavra que traz vida. Essa palavra que nos renova. Essa palavra que nutre convicções fundamentais. Essa palavra que nos faz confrontar as nossas fragilidades. Essa palavra que nos leva a nos esconder em Cristo Jesus. Essa palavra que nos faz fortes. Esta palavra que nos dá a direção. Muito obrigado, Pai. E nesta manhã declaramos: nós estamos firmados, agarrados em Cristo. Jesus, Tu és a nossa coluna, Tu és o nosso pilar. Não Te largamos por nada, não abrimos mão da Tua presença por nada, independente da circunstância, independente do que nos aconteça. Nós não abrimos mão da Tua presença, da Tua glória e da Tua direção. Vamos declarar: aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ele é Deus de poder. Haja o que houver, Ele é Deus que nos faz vencer toda e qualquer circunstância. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Amados, que a graça do Senhor continue sobre nossas vidas. Eu quero agradecer aos amados irmãos que bondosamente têm trazido donativos, e nós estávamos apenas funcionando pelas manhãs. Nós vamos colocar também uma pessoa para estar aqui à tarde para receber esses donativos. Eu quero agradecer a Deus porque a Igreja Batista Central tem sido sempre essa igreja amorosa, que vive debaixo de uma comunhão fantástica. E a todos que têm nos abençoado, muito, muito, muito obrigado pelos donativos que vocês têm trazido, né? Que Deus abençoe a você que tem abençoado outros. Eu quero eu estou tentando ler aqui, mas não consigo não. A letra do irmão é o que isso aqui? É uma só, é? É reconciliação. Aqui é uma letra que só é mistério, a letra é mistério. E aí eu ainda estou num processo dos mistérios da revelação. Eu quero agradecer a Deus, porque Naildes, teve uma outra pessoa que eu não dá para ler aqui o nome. Deus te abençoe, Naildes, com todas as bênçãos celestiais. Deus te fortaleça. E é isso aí, você... É Matilde, até. É Matilde, não é Naildes. Eu já estou... É Naildes e Matilde, são duas pessoas, viu, Gil? São duas pessoas que se reconciliam nessa manhã. Que Deus te abençoe. Desculpem aí a confusão aqui, não é? Dos nomes, por favor. A gente pode até fazer confusão, mas os céus não. Deus conhece o seu nome. Deus te abençoe, Naildes e Matildes. E quando você estiver em qualquer momento, em qualquer situação fora desta, quando vocês estiverem fora dessa situação, saibam que o Senhor continua o mesmo. Ele é o mesmo. Eu quero parabenizar o meu irmão Franklin, que também hoje está aniversariando. Que Deus te abençoe, Franklin, com todas as bênçãos celestiais. Deus te sustente. Deus te dê revelações cada dia mais profundas e tremendas da palavra. E que permaneça, como você sempre tem estado, firmado nesses pilares das convicções do Evangelho. Que Deus te use mais e mais. Nós vamos terminar com a bênção apostólica. Às 18 horas estaremos de volta ministrando a palavra do Senhor. Que o amor do Pai, que a graça poderosa de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, com a sua família onde você estiver. Seja com a igreja do Senhor e com todos espalhados na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Antes do nosso... Desligou aí não, né? Antes da gente sair, eu só queria reforçar a você, lembrando dos nossos períodos de oração. Pela manhã, das 7 às 9, à tarde, das 13 às 15 horas, e à noite, das 18 às 20 horas. Por favor, pegue um período desse, pare, ore pela nossa nação, ore pelos os governadores,
ore pelo presidente, pelos prefeitos, ore. Esse é o tempo da igreja orar. Não deixe de orar. Vamos orar, irmãos. Vamos jejuar, vamos buscar a presença de Deus e pedir a Ele a sua misericórdia. Um grande beijo virtual e um abraço. Deus te abençoe e até às 18 horas.